Neste terceiro vídeo sobre as entradas analógicas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os componentes que tem na nossa placa de desenvolvimento, como são as suas características e os problemas que nós teríamos com a escala, e como nós podemos resolvê-los usando a função map. Olá, queridões e queridonas! Bem-vindos à nossa videoaula de número 15, onde nós daremos continuidade ao tema dos pinos analógicos, das entradas analógicas. E para isso, nós vamos usar como base a nossa plaquinha de desenvolvimento aqui, ó, que nós acabamos convertendo ela no simulador. Então, vocês lembram dessa plaquinha? Ela tinha dois sensores que eram muito utilizados na resolução dos nossos exercícios. Um dos sensores é esse daqui, ó, é o sensor de temperatura, que é um NTC. O nome do componente, né, NTC, ele tem um coeficiente negativo de variação de temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência dele. E nós temos um outro componente que era muito usado, que é esse daqui, ó, que é o LDR, que é um sensor de luminosidade, que tem uma variação de sua resistência conforme o fluxo luminoso que incide sobre ele. E esses dois componentes, eles têm também um circuito equivalente lá no nosso simulador que nós usamos para fazer os nossos experimentos, né, para fazer os exercícios. Vocês lembram que lá no laboratório, quando nós utilizávamos o LDR nos exercícios, nós, para fazermos as experiências de variação, a gente montava ele em sombra, né? Ou colocava ele apontado para a janela, ou colocávamos ele na sombra, e nós monitorávamos a sua variação de resistência através dos pinos analógicos. E com o sensor NTC, nós utilizávamos segurar com a mão, né? Nós utilizávamos o próprio calor do corpo para mudar a temperatura dele. Então ele estava ou em temperatura ambiente, quando nós tirávamos a mão dele, ou ele ficava próximo da nossa temperatura do corpo, em torno de 36 graus, quando nós segurávamos o sensor. Então essa seria a variação de temperatura que nós incidíamos sobre ele. Eu vou mostrar para vocês as características desses componentes. Então, o que eu puxei aqui na internet foi um documento chamado datasheet, que é o documento que o fabricante emite e tem todas as características eletrônicas do componente. Então, aqui, ó, ele diz aqui a faixa de resistência, de variação de resistência, na verdade, ó, então a 10 lux ele vai ficar mais ou menos com 9 kΩ, e a 1000 lux com 400 ohms. Então, para essa variação de luminosidade, ele mostra essa variação de resistência, né? Lembrando que nós estamos falando aqui do LDR, né? Que está aqui, ó, Light Dependent Resistor. Aqui, o que mais nos interessa, além das construções mecânicas e as características eletrônicas, seria esse gráfico aqui, ó, que mostra a quantidade de luminosidade que incide sobre o componente nessa escala, aqui na escala horizontal, e a resistência, a variação da resistência na escala horizontal, vertical. Então você veja aqui, ó, ele coloca essa escala em FTC, ele diz aqui que um FTC é igual a 10.764 lumens. Então conforme você vai mudando o fluxo luminoso sobre o componente, ele vai também mudando a sua resistência. E o componente que nós vamos estudar hoje é o NTC, né, que é um termistor. Ó. Então aqui nós temos o datasheet também desse termistor. Então ele traz todas as características de montagem dele, os tamanhos, entre outros aqui, né. E nós temos uma característica interessante aqui nele, que é esta característica aqui, ó. A temperatura de operação. Ó. Então, esse componente ele foi projetado para trabalhar de menos 55 graus até 125 graus.
E vejam que essa faixa de variação de temperatura nós não utilizamos no laboratório, né? Nós não temos lá um super freezer e nem uma caldeira lá para ficar mudando essa variação de temperatura dele, né? E aqui embaixo também, além de várias outras características, a tabela de variação aqui toda, nós vamos usar o gráfico aqui de variação do componente para entendermos mais como ele funciona. Então, deixa eu colocar aqui. Ó, então, aqui nós temos também na escala horizontal a variação de temperatura, que é a escala que vai de menos 60 até 130 positivo. Veja que a curva começa entre os 50 e os 60, então mais ou menos a menos 55 graus aqui. E a escala de temperatura termina aqui em 125, né, entre os 120 e os 130, 125 graus. E aqui nós temos a resistência, a variação de resistência. Então ele começa aqui com 10 elevado a 0, que seria 1 ohm, né, na escala mais baixa. 10 elevado a 1, que seria 10 ohms. 100, 1000 e 10.000, ok? Então essa que seria a variação. E o que eu queria mostrar para vocês, ó, como é uma escala logarítmica, então você veja aqui que ele começa do 0 até o 1, é mais longe do que do 1 até o 2, do 2 até o 3, 4, 5, até chegar no 10. Aí aqui é 20, 30, 40, 50, até chegar no 100. Depois aqui é 100, 200, 300, 400, 500, até chegar no 1000. E aqui é 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, até chegar no 10.000. Entenderam aqui como que é a leitura dessa escala? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que é interessante que nós façamos a anotação aqui dessas variações, né? Vejam aqui, ó, como nós vamos usar o termômetro, nós vamos usar a mão para poder fazer a medição da temperatura. Então vamos imaginar o seguinte, né, que nós façamos a variação entre 25 graus e 50. Que daria mais ou menos, vamos imaginar que nós estamos construindo um termômetro, né? Então, um termômetro humano, não adianta a gente querer medir temperaturas abaixo de 25 graus. Se fosse um termômetro residencial, talvez seria uma boa escala entre menos 10, menos 20, até 40, 50 no máximo, né? Se fosse para medir, por exemplo, uma caldeira na indústria, nós talvez trabalharíamos na faixa entre 40 e 130, mesmo 125, né? Que seria o limite do componente. Ou se fosse para ser um termostato de uma geladeira, talvez ele trabalhasse na faixa negativa. Mas então, como nós vamos projetar ele para trabalhar na faixa da temperatura humana, então nós vamos colocar ele entre 25 e 50 graus, ok? Então vejam um detalhe importante aqui, ó. Quando o componente tiver a 25 graus, mais ou menos, qual que é a resistência que ele ia dar, mais ou menos, aqui? Ó? Em 25 graus, ele está bem na linha aqui, ó, do 10 elevado ao quadrado, que seria 100 ohms, mais ou menos, né? Então, ele estaria aqui em 100 ohms. Então, a minha resistência seria entre 100 ohms, e conforme nós fôssemos esquentando o componente, ó, ele ia diminuindo a resistência dele, até 50 graus, que estaria mais ou menos aqui nessa faixa aqui, ó, nessa linha, né? Que seria a linha mais ou menos dos 50 graus. Ó. Então, se eu for pegar 50 graus, ia dar mais ou menos aqui nesse valor aqui. Vamos pegar aqui o valor de baixo, que seria mais ou menos a 55 aqui, né? Então, aqui, ó, aqui seria o valor de 10, 20, 30. Então, aqui seria o valor de 30 ohms. Então, esse componente vai variar entre 100 e 30 ohms. Concordam comigo? E o valor máximo que ele atingiria seria o valor de 10K. Então, o valor máximo seria 10 kΩ para esse resistor. Perfeito? Entenderam aqui qual que seria a variação do componente e qual que seria a variação que nós teríamos lá na nossa plaquinha, né? Na verdade, a variação da resistência em função da variação de temperatura que nós teríamos. Quer ver? Ó, aqui no simulador, vamos tentar fazer a imitação desse componente aqui, ó. Imitação não, vamos tentar fazer o componente equivalente àquela variação que nós temos, para nós tentarmos trazer ele o mais próximo da realidade. Então vamos lá. Então aqui nós temos o nosso NTC, né?
Então, o que acontece? Quando nós estávamos com a temperatura mínima lá, que seria de 25 graus, ou melhor, a temperatura mais alta, que seria de 55 graus, esse componente ficava na faixa de 30 ohms. Então, nós vamos colocar aqui ele como 30 ohms. Aqui tá, vamos botar 30. E aqui vamos colocar, tirar o K da frente para ele ficar 30 ohms, ok? Aí a temperatura variava entre 30, a temperatura, ou melhor, a temperatura naquela variação que nós tínhamos, o componente variava, vamos pegar aqui, ó, então na 55 graus ele estava a 30 ohms, e a 25 ele estava a 100 ohms, então ele variava entre 30 e 100. Essa variação dá mais ou menos uns 70 ohms, não é isso? Mais ou menos não, dá exatamente 70. Então, eu vou fazer com que esse meu trimpote aqui tenha o valor de 70. Ó, 70 ohms. Que seria a variação que esse componente me apresentaria. E depois aqui, ó, ele chegaria no máximo a 100K. Então, para chegar a 100K, o valor desse resistor aqui, ó, melhor, a 10K, o valor desse resistor aqui, ó, ele poderia ser 10K mesmo, né? Porque você veja, nós temos 30 mais 70 vai dar 100, ele seria 9.900, né? 9.900 ohms. 9.900 ohms. Então, aqui, 9.900 mais 70 mais 30, nós vamos ter os 10K aqui, que seria quando ele estivesse na temperatura mínima, né, que seria menos 50 graus. Menos 55, né, que é a escala de variação do componente. Então, agora, quando nós variarmos esse valor aqui, ó, nós vamos variar, na verdade, entre 30 e 100 somente, de uma escala que vai até 10.000. Vocês querem ver como é que fica isso? Então, vamos dar continuidade aqui para fazer todos os nossos experimentos e todo o nosso estudo em cima do componente, usando o exercício 1.13. Então, vamos lá. O que nós vamos utilizar, então? No nosso circuitinho aqui, ó, vamos pegar o NTC e vamos ligar ele no pino A0 do Arduino. Ok? Vou pegar o NTC e ligar ele no pino A0. Poderia usar qualquer entrada analógica, mas vamos usar aqui a entrada A0. Então está aqui, né, o NTC A0 de 30 com um trimpote de 70 e um resistor aqui de 9.9, que vai dar os nossos 10K. Então, como nós não conseguimos fazer a variação desse componente entre menos 55 e 125, nós não vamos conseguir usar a escala total dele, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né, definições iniciais. Então, nós vamos colocar lá um tal de define. Nós vamos dizer que o NTC está ligado no pino A0, ok? A0. Então, tá lá, o pino A0 chama-se NTC agora. Daí aqui nós vamos fazer aqui um outro, que é o define aqui. Nós vamos ligar um LED numa saída que seja PWM, que nós estávamos utilizando o pino 3, vamos continuar usando o pino 3. Variável ainda não vou colocar nenhuma. Aí no setup, nós temos que fazer lá a entrada analógica, tem que fazer o pin mode para ele? Não, né? Lembra que na entrada analógica, ela somente é entrada analógica, ela não tem outra função além disso. Então, você não precisa ficar configurando um componente que só tem uma única função. Já a saída do LED, essa sim, é um pino digital, ele pode ser entrada pull-up e ele pode ser saída. Então, nós temos que configurar ele como que nós queremos utilizar. Então, ele vai ser pin mode, aí aqui o número do pino, que nós chamamos de LED, ali o pino 3, e vai ser um output, certo? Nós vamos conectar ele num atuador. Então, ele é um output. Função complementar não vou colocar nenhuma. E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a temperatura e guardar, então, numa variável. Então, eu vou declarar uma variável aqui. Lembro que como a entrada do conversor analógico
é uma entrada até 1024, então nós temos que declarar uma variável do tipo int, né? Não pode ser byte, porque byte vai até 255, int vai até 65.000, dá para guardar um número até 1000. Nós vamos fazer aqui um int temp, que vai ser a temperatura. Vou fazer assim, temperatura, int temperatura, e não vou inicializar com nenhum valor. Então vai lá, temperatura, né? Aí aqui, ó, no loop, vou começar a fazer os comentários aqui, né? Variável para guardar a temperatura. Aí aqui no loop, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a temperatura é igual, daí nós vamos fazer lá aquela funçãozinha, né? O analog read, ou seja, uma leitura no pino analógico, e eu só preciso informar qual que é o pino, né? O pino, no caso ali, é o pino chamado NTC ou A0, né? No caso, como a gente utiliza essa convenção de batizar o pino e usar o nome, então, analog read NTC. E agora, nós vamos fazer uma situação aqui, que eu vou mandar lá para o terminal, né? Vocês lembram lá da função debug? Vamos usar lá, então, vamos escrever aqui o void debug. E aqui nós vamos usar lá o serial.print. Eu vou escrever aqui um texto, temperatura igual, dá espaço aqui para ficar um texto bonitinho. E depois aqui nós vamos usar o serial.println para ele pular uma linha. Depois que ele acabar de colocar, eu vou colocar temperatura. E aqui agora ele não passa o texto, ele passa o conteúdo da variável, ok? Olha lá. E aqui embaixo nós vamos chamar o debug. Também vamos dar continuidade aqui. Já vamos fazer o seguinte, ó, vocês querem ver aqui a situação como é que fica? Vamos lá, salvar aqui. Beleza, salvando. Aí nós vamos vir aqui no nosso simulador e vamos carregar aqui o exercício, que é o 1.13. LED pelo NTC. Carregou lá, beleza. Vamos descarregar isso. Ah, um detalhe aqui, né? Vai dar problema, né? Porque se eu estou mandando dado para a porta serial, eu tenho que inicializar aqui a porta serial, né? Então vamos lá, que é o serial.begin. Nós vamos inicializar ele a 9600. Não pode esquecer disso. Então vai lá. E tem um erro aqui, ó. Ah, faltou aqui ó, o ponto e vírgula no final do debug, né? Lembro que tem que ter ponto e vírgula no final de cada comando, né? Agora fez o upload. Então, vocês lembram o que nós vamos fazer aqui, né? Como ele está lá ligado no LED, então vamos ligar lá agora o pino 3 aqui no LED. Beleza, tá lá. Vamos abrir aqui também a nosso serial monitor. E agora nós temos aqui o LED. Deixa eu baixar o zoom aqui para nós podermos enxergar, né? Então tá lá, o LED e aqui o NTC. Vamos energizar o circuito. Tá lá, nós estamos tendo um valor aqui de 420. Lembrar que eu vou remover aqui o nosso buzzer para não encher o saco. Olha lá, quando estiver na temperatura máxima aqui, ó, ele dá o valor de 902. E quando ele estiver na temperatura mínima aqui, ele dá o valor de 279. Então vai de 279 até 902, né? Só que olhem lá, o LED praticamente não tem ação nenhuma, né? Eu escrevi no LED? Ah, não coloquei também nada no LED. Então vocês vejam, essa variação aqui, né? Então
vejam lá, ó, de 200 e pouco para 900, se eu pegar e dividir isso por 4, como nós fizemos na outra aula, será que daria certo para eu colocar isso no LED? Vamos ver como é que ficaria então. Olha lá, ó. Vou pegar aqui agora e vou fazer lá, vou escrever no LED, né? Vou fazer digital write. Digital write não, né? É analog write. Para eu fazer uma escrita PWM, analog write. Aí aqui no LED nós vamos colocar a temperatura, o valor da variável temperatura, né? Então lá na posição da memória estava guardado o valor e ele vem para cá agora. Então vamos colocar isso no Arduino. Então tá lá, carregou. Agora, se eu energizar esse circuito aqui, olha lá, o LED está aceso ali, ó. Mesmo eu colocando no mínimo aqui, ó, ele ainda está aceso. Conforme eu vou subindo, ele faz o brilho máximo, volta, brilho máximo, volta. Esse problema era por questão de escala, né? Lembrando que aqui nós temos o número 1000 para gravar numa variável que vai só até 255. Então nós usamos um recurso de pegar a temperatura aqui e dividir por 4. Vocês acham que vai dar certo isso? Olha lá, dividido por 4 e carrega no Arduino. Vamos lá, olha lá, energizar o circuito. Então vamos ver lá, eu coloco ele no mínimo. E quando eu coloco ele no mínimo, ó, ele me dá o número 76, ó. 71, 70, 69, ó. 69 seria o valor mínimo aqui da temperatura, né? Só que eu queria que ele apagasse o LED, ó. Só que ele está aqui, ó, no mínimo, e ainda assim o LED continua aceso, ele devia estar dando 0, e ele não vai dar 0, né? Óbvio, porque nós temos um número 200 e alguma coisa divididos por 4. E aqui no máximo, ó, quando eu chego no máximo, ele dá um número 232, e ele devia me dar, na verdade, 255. Apesar de eu perceber uma pequena variação ali na luminosidade, eu não consigo variar ele do mínimo ao máximo, de 0 a 255. Então, como é que nós fazemos para resolver essa questão de escala, né? Onde nós temos uma variação menor do que o que realmente nós gostaríamos de apresentar, né? Então, para isso que foi criada a função map. Então, ele já faz essas conversões de escala prontinhas para nós. Quer ver? Ó? Nós temos aqui na nossa apostila, aqui, né? Eu deixei aqui na página já, no item 1.2.9, nós temos aqui funções matemáticas e de tempo. Então, uma função matemática aqui é o valor map, aqui, ó, onde nós colocamos aqui o valor que a gente quer monitorar. No caso, ali nós iríamos usar a entrada do sensor, né, a entrada do pino A0 lá. Você vai dizer o valor mínimo e máximo que está sendo medido pelo sensor, e você vai dizer depois o mínimo e o máximo 2, que seria o valor de saída que você quer. Então, por exemplo, se eu tenho uma variação ali de 270 a 930, e eu quero que saia de 0 a 255, eu simplesmente coloco esses parâmetros dentro da função e ela já calcula para mim certinho o valor que tem que ser colocado no LED. Querem ver? Para se aprofundar um pouco mais, ó, em cima dessa função, além disso que já está descrito aqui, lá no site do Arduino, ele tem também lá, ó, a função map lá descrita. Ele dá aqui tudo isso que eu te falei, do menor para o maior, etc., com uma outra abordagem. Ele mostra, inclusive, a fórmula que é utilizada para fazer a resolução do número, né? A conversão dos valores. Então, legal aqui, né? Aqui tem um pouco mais de documentação. No Arduino aqui, ó, vamos ver como que nós utilizaríamos a função map para resolver esse nosso problema de escala. Então, aqui, ó, a temperatura, eu vou colocar dentro dela, em vez de eu colocar aqui divididos por 4, eu vou usar a função map direto. Então, ela vai ficar assim, ó, map. Daí, deixa eu fazer ela literal, né, aqui, como que seria, para nós depois irmos substituir. Então, tem aqui o valor de entrada. Aí, o primeiro parâmetro seria a entrada mínima, entrada min. O segundo parâmetro seria entrada max.
seria o valor mínimo e o máximo dos valores de entrada. Então, eu tenho aqui a entrada, daria até para chamar de entrada esse valor aqui, né? Mas então, eu vou estar entrando com o valor mínimo e o máximo, e depois eu quero uma saída, né? Saída mínima e saída, e depois aqui saída máximo. E eu fecho aqui. Já, na verdade, já tem até algo fechando lá. Então, quer ver? Ó, deixa eu esticar um pouco mais aqui. Ó. Então, você veja, a temperatura seria a entrada, o valor mínimo, máximo, a saída mínima e máxima. Então, vamos lá, substituindo agora isso daqui pelos valores, pelo que nós temos aqui na placa, certo? Então, o valor, ele seria o valor que vai estar na entrada. O valor de entrada é o próprio valor da temperatura do sensor. Então, ele vai ser o analog read NTC, ok? Ó, então aqui ele vai fazer a leitura do pino e vai trazer esse número, e esse número vai ser o valor de entrada. Aí o mínimo desse valor aqui é aquele que nós tínhamos pego aqui em cima, que ele era, ó, ele vai no máximo a 902, e no mínimo dele tinha dado quanto? 200 e alguma coisinha aqui, né? Ele tinha dado 279, era isso? Ó, 279, ele variou de 279 até 902, se eu não me engano, né? Então, vai lá, de 279, então a entrada mínima que tinha dado nele era 279, então nesse momento que tem que usar a função debug, ó, que nós vamos colocar o nosso sensor numa entrada e nós temos que medir o mínimo na escala mínima que nós vamos trabalhar e ver qual o valor que ele dá, depois colocar ele no final da medida que nós queremos e ver o número que dá, e vamos colocar essa variação que ele dá entre o mínimo e o máximo que nós queremos medir aqui, que era 279 até 902. 902, ok? Agora aqui ó, nós temos a saída mínima e a saída máxima. Então, aonde que nós vamos aplicar isso, né? Então, por exemplo, nós vamos usar isso nesse exercício para controlar o pino PWM. Então, como o pino PWM varia de 0 a 255, e eu quero que quando tiver em 279 ele apague o LED, quando tiver em 902 ele dê o brilho máximo, então eu vou colocar aqui de 0 a 255. Agora, atende, ele vai ficar de 0 a 255, porque eu vou jogar esse valor da função, né, essa conversão que está sendo feita pela função map, lá no PWM para controlar a potência de um LED. Mas ele poderia estar sendo utilizado para outras situações. Por exemplo, tem um exercício lá na frente que nós queremos controlar a velocidade do sequencial usando a temperatura ou a luminosidade. Aí o que nós faríamos aqui nesse lugar da saída, né, nós faríamos o mesmo processo de entrada aqui, né, de medir os valores na entrada. E na saída, se fosse para controlar o tempo, por exemplo, eu quisesse que variasse de 500 milissegundos até 2 segundos, eu ia colocar aqui na saída de 500 até 2000. Entenderam? Aí eu ia ter o parâmetro aplicado num delay lá na ponta, que ia controlar entre 500 milissegundos e 2000, conforme você colocasse mais luz ou mais temperatura, ele ia ficar mais rápido ou mais lento. Entenderam? Então o parâmetro de saída aqui, ele pode ser usado das mais variadas formas. No caso aqui, nós estamos utilizando no PWM, por isso que vai de 0 a 255. E agora aqui, ó, eu simplesmente pego essa temperatura e coloco no LED. Vamos ver isso como fica? Então agora vamos ver aqui, ó, eu vou energizar o circuito. Agora vejam lá, ó, ele está dando 26 ali, né? Deixa eu colher aqui, beleza. Olha lá, eu estou mudando agora a minha temperatura aqui, ó. Ó, ele chegou a 0 aqui na escala mínima. E eu vou levando ele lá para a escala máxima, e aqui na escala máxima ele atingiu, opa, passou um pouco porque provavelmente ele deve estar dando um outro valor aqui que não é o 902,
perfeito. Então vai ficar a critério de vocês aí fazer o exercício e arrumar qual que é o valor máximo da escala lá. Mas daí olha aqui, ó, ele na escala máxima ia dar o 255 com o brilho máximo, e aqui no brilho mínimo ele ia dar o valor 0 e ia apagar totalmente. Bacana, né? Aí tem um outro detalhe. No exercício também, no enunciado lá do exercício, ele pede para fazer o brilho inversamente proporcional. Vocês lembram lá como nós havíamos feito quando nós temos a escala cheia, nós fizemos o valor máximo menos o que está sendo lido, daí a escala ficava inversamente proporcional. Agora aqui, se eu quiser fazer, usando a função map, essa mesma conta, de quando ele ficar embaixo, ele ficar com o brilho máximo, e quando eu colocar o mais quente, ele ficar com o brilho mínimo, como é que nós faríamos? Simplesmente nós mudamos a ordem dos valores. Ó. Então aqui eu estou fazendo a leitura do NTC, e ele está entrando ali com o valor de 279 até 902, que eu acho que é um pouco maior isso daqui, tá? E a saída, em vez de eu colocar 0 e 255, eu coloco aqui 255 para 0. Ó. Eu quero agora que ele me dê o valor ao contrário. Quando estiver em 279, ele tem que me dar 255, e conforme ele for subindo até o valor 902, ele vai dar 0. Lembrando que aqui não deve ser 902, deve ser 900 e alguma coisa aqui em cima. Vamos ver aqui quanto tinha dado. 930, ó, ele chegou. Então aqui não é 902, é 930. Por isso que ele deu aquele linha de escala. Vamos consertar agora. Então ele vai de 279 até 930 e eu quero que saia 255 e 0 quando estiver na escala máxima, ok? Vamos descarregar lá. Tá lá, o programinha está já no Arduino, ok? Vamos melhorar o zoom aqui só para a gente ver o resultado um pouco melhor. E aqui eu vou energizar o circuito. E agora vejam lá, o NTC está lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, no mínimo, ele deu 255 aqui na temperatura, ele ficou com o brilho máximo. E agora, conforme eu vou trazendo aqui, eu vou esquentando ele, que ele vai ficando mais quente, ó. O valor lá vai diminuindo, consequentemente o brilho lá em cima, até que ele chega aqui no máximo e deu 0 lá. Agora fechou a escala, ele apagou o LED, entenderam? Ó? Então agora, dentro dessa faixa de variação do NTC, eu tenho a minha variação proporcional que eu queria dentro do meu LED. Bacana, né? Então, como eu estou com o meu tempo muito estourado, agradeço a todos e até a próxima aula.